oração. Os dias são maus e há tantas coisas ruins acontecendo, Senhor, à nossa volta. Senhor, o diabo tem investido de todas as maneiras na face da terra. Mas a nossa oração nesta manhã é exatamente essa: quero estar perto de Ti, quero me aproximar de Ti, eu quero mais estar em comunhão contigo cada vez mais, Senhor, porque eu sei que um dia eu estarei contigo eternamente. Não importa o sofrimento, não importam as lutas, o que me importa, Senhor, e o que faz a diferença em minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã, porque senão não estariam, é estar mais perto de Ti, é estar mais junto de Ti, é estar em comunhão contigo, é ouvir a Tua voz, é falar contigo, Senhor, é viver uma vida verdadeira com Cristo Jesus, aleluia, porque sabemos que um dia nós estaremos eternamente contigo, aleluia. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se volta a este lugar de oração, esse lugar de encontro contigo, a casa de Deus, Senhor, que realmente eles sejam fortalecidos na fé, Senhor, e na palavra de Deus, aleluia. Eu oro nesta fé e nesta convicção, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Olha para o teu irmão e diga: eu fiz essa oração junto com o pastor, junto com você, meu irmão, quero estar mais perto de Ti. Clame ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando a Ele e dizendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, aclamando esse nome poderoso e precioso de Jesus. Aleluia. Outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas do teu amor. Consolo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, pra sempre, Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, todos os mares ao sol. Só do teu nome alegre te louvo, Senhor. Firmado, Senhor, nós sempre estaremos na tua presença, Deus. Aleluia. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Nós erguemos as nossas mãos em adoração a Ti, Pai, pois o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Deus. Aleluia. Meu Jesus. Declare com a sua alma, com o seu espírito, que não existe outro na face da terra, debaixo da terra, acima dos céus. Todos os dias eu vou te louvar as maravilhas do teu amor. Tu és consolo. O Senhor é o nosso abrigo, Deus, a nossa fortaleza, Pai. Com todo o nosso ser, Deus, com tudo que nós temos, o nosso fôlego, meu Pai, nós vamos te adorar, para sempre te exaltar, Senhor. Recebe o nosso louvor, Deus.
digno de glória. Aleluia. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor, porque tu és soberano sobre os céus, sobre a terra. Tu és Senhor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos declarar: tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Só vocês declaram: tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra. Levanta suas mãos. Sobre os céus. Nesse momento onde você está diante do trono do Senhor, dizendo para Ele: absoluto tu és. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. tu és tremendo. E apesar, Senhor, o que o Senhor viu em nós, Pai, para se importar conosco, Deus, nós te agradecemos por esse amor. Tu és tremendo. E obrigado, Senhor, por o Senhor se importar tanto conosco, Deus. Obrigado, Senhor. Nós exaltaremos sempre esse amor grande. Esse amor tão grande, eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Pai, não é à toa, Senhor. Levante suas mãos, vamos orar. Que nós estamos aqui, Senhor Jesus, nessa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Nós estamos felizes, meu Pai, porque a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas essa manhã, que nos faz dignos de estar aqui hoje, Senhor. Por isso, em espírito e em verdade, nós abrimos a nossa boca, o nosso coração, e queremos que o Senhor abra os céus para receber o nosso louvor, Senhor. Oh Deus, nós te exaltamos, Senhor Jesus, porque Tu és santo, Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos Nosso viver, todo o nosso viver, e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare ele em espírito, em verdade. Te adoramos todos os dias, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Todo o nosso ser, Pai, pertence a ti, pra te adorar. Os reis, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. onde flui o Aleluia! Só vocês. Pra te adorar, ó Rei, dos reis. foi que eu nasci. Jesus, Meu prazer é te louvar meu prazer é estar todo dia atos do na casa de Deus. meu prazer é viver na casa de Deus, Onde flui o amor, pra te adorar, dos reis, porque eu nasci, ó Rei. Meu desejo é te louvar, é estar nos átrios do Senhor. É viver onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Aleluia! Salva de palmas para Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que vocês coloquem em pé um pouquinho. Canta comigo essa canção. Aumenta para mim o microfone. Cante assim comigo. Abre os meus olhos, Jesus, quero ver-te. Jesus, quero ver-te. Desejo tocar-te.
Dizer o que, igreja? Dizer que te amo. Abre, Senhor, abre os ouvidos meus. Jesus, quero ouvir-te. Oh, abre, Senhor, oh, abre os meus olhos. Jesus, o quê? Jesus, quero ver. Cante de novo, cante assim. Abre, Senhor, abre os meus olhos. Cante, quero ouvir. Jesus, Jesus, quero. Esse é o meu desejo. Desejo tocar-te, sim, dizer que eu te amo. Abre, Senhor, abre os ouvidos meus. Jesus, Jesus, quero, sim, quero ouvir-te nessa manhã, Senhor. Abre os meus olhos. Jesus, quero ver-te. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor nesse momento. Esse é o nosso desejo, ver o Senhor. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, meu irmão. Abra no Evangelho de João. João capítulo 1, do verso 43 ao 46. João capítulo 1, no verso 43 ao 46, que diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê. A base deste sermão que eu vou estar trazendo para você, ela foi escrita em 19 de julho de 1964, há quase 48 anos atrás. Pastor Jorge tinha apenas 2 anos de ministério, de vida pastoral. E como a palavra de Deus todos os dias se renova, eu tenho uma certeza no teu coração que esse sermão de 48 anos de idade vai bater forte na tua vida nessa manhã. Nessa manhã. Vem e vê, repita comigo: vem e vê. Toma o teu assento. De manhã fica todo mundo meio lerdinho, né? Um frio lerdinho, todo mundo meio lento. Mas espero que algo acenda no teu coração aí. Vem e vê. Infelizmente, nem todos os crentes, nem todas as igrejas podem estender este convite tão valoroso, de tamanho valor, às multidões de almas que estão no túmulo, como o pastor usou, no túmulo do pecado, no túmulo da perdição. Nem todas as igrejas. Abrir a boca e dizer, de qualquer forma, as almas famintas, as almas que desejam encontrar a Deus, as almas perdidas, vem e vê, de qualquer forma, falar de qualquer maneira, não é tão difícil. Não
Não é complicado. Isso pode ser feito pessoalmente, como muitos já têm feito em nossa igreja, como muitos que eu sei que aqui dentro já estão empenhados através dos seus ministérios preparados para esta finalidade, de chegar e convidar e falar do Senhor, ou através da imprensa, ou através dos meios de comunicação, como internet, televisão, rádio. Há muitas maneiras de se estender este convite. Mas o que eu quero que você entenda é que o problema não é convidar. O problema não é estender o convite. O problema está quando exprimimos: vem e vê. Vem e vê. Muitos poderão vir, mas a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa manhã, a pergunta que eu tenho para fazer para você, especialmente para você, membro do Ministério Casa de Deus: o que eles verão? Quando aqui a chegar, quando aqui adentrar por essas portas, o que verão? Verão a glória de Deus? Verão o manifestar do Espírito Santo de Deus? Ou verão uma suposta glória? Ou apenas um suposto manifestar da glória de Deus, ou do Espírito Santo de Deus, do manifestar do Espírito? Verão um povo que se ama? Verão um povo que se respeita? Ou verão apenas uma fachada muito bem estilizada do que é ser um crente ideal? O que verão? Eu até me adentro mais nessa questão. Agora entrando mais para a parte espiritual, verão um povo que se ajoelha, um povo que de joelho que se dobra, um povo que vai com a boca no pó. Ou verão pessoas que batem no peito, até mesmo com muita soberba, dizendo que são santos. Santos, os famosos super santos, que nada os atinge, mas na verdade nada conhecem em Deus ou de Deus. Muitos dos que virão para ver, meu irmão, conhecem muito bem a palavra de Deus. Muitos dos que virão estudaram e estudam a palavra de Deus. Outros são religiosos e muito zelosos na sua religião, oram diariamente, não perdem reuniões, homens e mulheres de boas obras, de elevada moral, até mesmo de bom testemunho e de muita fé. Será que isso hoje eu posso encontrar dentro da casa de Deus? Existem pessoas aqui de boas obras e de muita fé? Levanta a mão se você é desses. É? Tem fé nesse coração aí? Nessa manhã fria? Ou até mesmo dentro da nossa casa, será que eu posso encontrar? Ou em meio aos nossos negócios, aos negócios do povo de Deus? Será que hoje eu tenho uma vida de um verdadeiro crente? Será que hoje eu tenho uma vida de um verdadeiro pai de família? Será que hoje eu tenho a vida de uma boa esposa, de uma boa mãe? Será que os meus negócios são lícitos? Ou para ganhar dinheiro eu estou me baseando em falcatruas e mentiras? Mas para aqueles zelosos e para os outros que como estes vivem na extrema corrupção, mentirosos, roubadores, caluniadores, doentes, assassinos e pessoas que não têm piedade e afeto para com ninguém, que não tem coragem de estender uma mão amiga para ninguém, eu também estendo esse convite: vem e vê, vem e vê. Filipe
teve um encontro muito especial. Muito especial. Filipe teve um encontro com Jesus. E quando encontrou Jesus, ele foi salvo. Para você ser salvo, você tem que ter um encontro real, um encontro verdadeiro com Jesus. Sua alma estava sedenta da verdade. A sua alma procurava essa verdade, pois no verso 43 o Senhor apenas disse para ele: segue-me, e a palavra diz que imediatamente ele o seguiu. Ele não contestou, ele não chegou e falou: o que é, por quê, o que eu vou encontrar, o que eu vou fazer contigo. Não, ele apenas seguiu. Era a alma sedenta. Filipe, ele se via preso no túmulo da perdição e sabia disso muito bem. E o problema não está no fato de se estar preso no túmulo. Presta atenção nisso que estou falando. O problema não está no fato de estar preso no túmulo. O problema maior está no fato de não se ter ciência que está preso. Esse é o grande problema. Como aquele que está preso a uma droga ou uma situação e não se convence do que está vivendo. E muitos hoje têm vivido essa realidade. Muitos. E querem transparecer liberdade. Querem transparecer que são livres, mas na verdade são escravos, que mostram faces de livres, mas na verdade são cativos, amarrados e presos. Mas o encontro de Filipe com Jesus lhe trouxe a felicidade eterna. Foi um encontro da alma perdida, foi a conversão dos maus caminhos, foi a luz que brilhou em meio a trevas. Ele obteve o perdão de seus pecados. Agora sua alma estava transbordando de paz e gozo espiritual. Agora ele transbordava em profundas e verdadeiras convicções e eternas esperanças. Verdadeiras convicções. Convicções. Filipe agora é nova criatura. As coisas velhas se passaram e para ele tudo começa a se fazer novo. Ele obedeceu uma ordem e seguiu. Filipe agora se encontra então com condições para dar testemunho do seu grande Salvador, do seu grande Perdoador. Condição para ser uma testemunha. Condição para isso Filipe agora tinha. Aí a minha pergunta entra: será que hoje temos condições para sermos testemunhas de Cristo? Será que eu, ainda sendo um cativo, sendo um escravo, eu tenho condição de ser uma testemunha de Cristo? Pensa um pouco aí, meu irmão. Eu não conheço a tua vida, você conhece. Será que você é um livre ou se você ainda é um cativo? Você é livre ou ainda está preso? Será que hoje, dentro das condições que vivemos, podemos dizer aos outros: vem e vê? Será que a minha vida me possibilita a chegar a qualquer um e dizer: vem e vê? Será que o meu dia a dia testemunha esse fato de eu poder chegar a qualquer um e falar: vem e vê? Os meus atos. Eu acho interessante que quando a gente começa a falar esse tipo de coisa, muita gente abaixa até a cabeça. Mas isso é bom. Isso é o Espírito Santo que está falando. Falei para vocês um sermão de 48 anos que ia tocar fortemente no teu coração. A primeira coisa que acontece com aquele que acaba de conhecer a Cristo, é apresentar Cristo
aos outros. Aos outros. É ser um missionário, é ser um evangelista, ser um empolgado a falar do amor que o resgatou do túmulo do pecado, do túmulo da perdição. E não foi diferente com Filipe. Não foi. Ele acabou de conhecer a Jesus e saiu atrás de alguém, saiu atrás de Natanael, encontrou Natanael e disse assim, ele tinha acabado de conhecer, mas ele se deparou com a verdade. E quando se deparou com a verdade, ele chegou a Natanael e falou assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Natanael não era um qualquer, era um homem estudado, um homem preparado, um homem que conhecia as escrituras, um pouco preconceituoso, mas um conhecedor. Mas mesmo conhecendo a palavra, ele vivia atormentado dentro do túmulo do pecado, ainda ele permanecia em eterna perdição. E quantos ainda chegam até a mim e aos demais pastores, conhecedores da palavra, que sabem o que a palavra do Senhor diz, e nós vemos claramente que ainda é um acorrentado pelo pecado, que não está com vida diferente da que Natanael tinha. Mas Filipe se dirigiu a ele e falou de Jesus, lhe abriu os olhos e lhe arrancou da escuridão, e os seus olhos conseguiram ver. Conseguiram ver. E eu acho interessante da forma em que o pastor Jorge colocou nesse sermão, que Filipe usou um método, um jeito, um estilo. O modo como Filipe pregou foi admirável. Nunca na história foi ouvido pastor Maurício um sermão tão curto e de tamanha eficácia. Nunca. Nenhum sermão foi mais curto que o de Filipe. Um exemplo para todo aquele que acabou de conhecer a Jesus e quer falar desse amor, mas ainda, pastor, eu não conheço da palavra para pregar, então uso o exemplo de Filipe. Usa o exemplo de Filipe. Diferente de sermões que vão de 20, 30 minutos, às vezes até 1 hora. O sermão de Filipe não durou mais do que 2 segundos. Qual foi o sermão de Filipe? Qual foi o sermão de Filipe? Vem e vê. Vem e vê. 2 segundos, será que deu? Acho que nem deu 2 segundos. Vem e vê. E como resultado desse sermão, o céu ficou em festa. 2 segundos de sermão. 2 segundos a festa foi grande. 2 segundos. Ali acontece a salvação de Natanael. Um sermão sem polêmicas, um sermão sem bate-boca, um sermão sem discussão, um sermão sem acusação. Não houve briga como muitos estão se acostumando a fazer em meio aos seus sermões. Você não é bobo, irmão? Você sabe o que eu estou falando? Esquecendo do sermão de Filipe e partindo para a ignorância. Partindo para a ignorância até mesmo em canais de televisão, para que todo mundo veja. Eu acho que estava na hora desses pastores se encontrarem com Filipes por aí, para primeiro eles se converterem. Primeiro de tudo, a internet está ligada, né, pastor? Primeiro se converter e depois aprenderem a pregar. Aprenderem a pregar.
Está na hora desses mega stars da palavra de Deus no Brasil relembrarem um pouco do sermão de Filipe e pregarem o amor genuíno. Está cheio de mega star da palavra de Deus, viu, meu irmão? Está cheio, mas aquele que tem vida com Deus são poucos. Poucos. Se fosse para passar amanhã aqui, meu irmão, eu ia passar amanhã só esmirilhando, mas não vou não. Por que do convite? Eu quero que você note algo comigo, meu irmão. Qual foi a finalidade do convite de Filipe? Para que foi que Filipe convidou a Natanael? Ele convida Natanael apenas para ver Jesus. Ele não chega convidando Natanael para bater um papo com Jesus, conversar com Jesus, ir lá levar Jesus para sua casa, ir lá fazer um jantar e os dois conversarem à noite e ele contar a história dele, Jesus contar a sua história. Não, ele só convida Jesus ele convida Natanael para ver a Jesus, somente. O que ele fala? Vem e vamos acordar? Vem e vê. Vem e vê. Quando você sai a campo, chamando, convidando as pessoas para estarem na casa de Deus, eu quero que você saiba que você não está chamando para ver um coral, você não está chamando para ver um grande cantor, um grande pregador, uma grande dança, um grande teatro, mas sim para ver Jesus. Você tem que aprender isso e entender isso. E você tem que ter convicção para testemunhar isso. Vá para a casa de Deus e lá você vai ver Jesus. Um sermão de 48 anos totalmente evangelístico. Ver Jesus. Vem e vê a Jesus. Quando o primeiro passo é dado, o segundo tem que acontecer. O primeiro passo, chamado vem, já é um passo de fé. Vem já é um passo de fé. E ainda mais ver aquilo que não se vê, somente se vê com os olhos da fé. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mas creram. E meu irmão, quando o pecador vem e vê Jesus através do Espírito Santo de Deus, isso eu estou falando face a face. Quando o pecador aqui chega e ele dobra os seus joelhos perante o que você pensa que ele não vê, mas ele está vendo. Quando estamos pregando, é Jesus falando. Quando o coral está cantando, quando o louvor está acontecendo, é Jesus cantando. É, meu irmão, porque isso está atingindo o coração do pecador, e somente vendo Jesus, ele dobra os seus joelhos. Somente vendo Jesus, ele dobra os seus joelhos. Quantos já viram Jesus e dobraram os seus joelhos perante o Senhor? É, meu irmão, então dá um aleluia aí do fundo da tua alma. Pastor, eu não quero pregar só isso uma vez, não, eu quero pregar mais esse sermão. E esse passo tem que ser dado quando o pecador vem e vê Jesus através do Espírito Santo de Deus, face a face. Ninguém precisa dizer-lhe mais nada. Nada. Ninguém precisa convencê-lo de mais nada. Quando ele viu, ele se convence. O pastor Jorge conta pra gente, para toda a igreja, para nós, ele sempre fala sobre isso. De uma madrugada toda que ele passou lá no Monte Horebe, face a face com Jesus o Nazareno. O Nazareno. Ele diz que ali ele não falou uma palavra. Uma palavra. Ele só ficou vendo. Parece que algo falou para ele: Jorge, vem e vê. Vem e vê. Ele levanta da cama, vai e vê. Vem e vê. Oh Deus.
que na hora ele pensou: está aqui a resposta, está aqui a resposta, Jesus é a resposta, estou convencido. Ele se convence que é um pecador, ele se convence que precisa sair do túmulo da perdição, e quando está convencido, ele clama e chama por salvação e misericórdia. Igreja, casa de Deus, povo de Deus, Natanael precisa ver a Jesus. Quantos Natanaéis você conhece por aí? Você conhece muitos? Conhece? Pega a tua mão se você conhece. Conhece? Então está na hora de você fazer o mesmo sermão de Filipe. Qual que é o sermão? Vem e vê. Entrega um papelzinho, um folhetinho da igreja, um flyerzinho da igreja, com coisas da igreja, entrega assim, ó. Tá aqui, ó. O que é isso? Vai e dá uma olhadinha. Vem e vê. Deixa que aqui Jesus está e Jesus se carrega do resto. Aqui é com Jesus. Aqui Jesus faz. Natanael não poderia ser salvo se não pudesse ver a Jesus. E ninguém poderá ser salvo sem ver a Jesus. Você só será salvo se você conseguir ver a Jesus. O contato com Jesus será a tua salvação. Pega a tua Bíblia, Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: vinde a mim. Olha aí, ó a ordem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos? E eu vos? E eu vos aliviarei. O teu passo então é ir até a Jesus. Independente da tua situação, do teu cansaço, da tua opressão, se você está sobrecarregado, o teu passo é ir. Ir, se mover. João capítulo 7, verso 37 diz assim: levantou-se Jesus e exclamou, 7,37, João, diz assim: tem sede? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. De novo eu vejo o quê? Jesus novamente exigindo esse mover. Chegando a ele eu bebo de uma água viva que vai me dessedentar, e mais, sem nenhum custo. Sem nenhum custo. A única coisa que ele pede é que eu tenha esse passo, esse mover, eu vá em direção a ele. Tem mais referência, pastor? Tem. Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz assim, esse verso é lindo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba de graça, mas a única coisa que você tem que fazer é ir em direção dessa água, ir em direção a Cristo, ir em direção à salvação. O Senhor não me cobra, não te cobra, pois se Ele fosse cobrar, de forma alguma eu teria a condição de pagá-lo. Muito pelo contrário, toda a intenção de pagamento, todo pagamento feito, ficou preso e pago na cruz do Calvário. Se eu tinha que pagar alguma coisa, Ele mesmo pagou, e Ele mesmo me dá. 6,37 de João diz assim, 6,37 de João: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, e o que vem a mim, e o que corre em minha direção, de modo nenhum, de forma nenhuma, o que? O lançarei fora. O que se achega a mim, que vem aos meus braços, em quem eu acolho, quem eu dou de beber, mato a sede, mato a fome, de forma nenhuma eu mando embora. Ele é meu e ninguém tasca. Aplauda o Senhor.
É, meu irmão. Quando eu me lanço em direção ao Senhor, eu sou cuidado, eu sou ministrado, eu tenho nova vida, eu tenho um novo sentido, eu sou transformado. Deixo de ser cativo, agora sou um liberto. A salvação de almas, quando o povo de Deus se movimenta. A salvação de almas, quando uma igreja convida. A salvação de almas, quando o povo de Deus diz: vem e vê. A salvação de almas. Vem e vê a Jesus. Isso é para a gente aprender. Não é de igrejas que as almas sedentas necessitam. Não é disso. Não são de organizações religiosas que as almas necessitam. Não é de caridade ou esmolas que as almas necessitam. A humanidade quer e necessita, presta atenção nisso que estou falando. A humanidade quer e necessita ver a Jesus. Não vá pensando que não quer, não. Porque se não quisesse, você não estava aqui hoje. Quer e necessita. Ah não, pastor, eu venho porque já faz parte do meu domingo de manhã, ou do meu domingo à noite, ou minha segunda-feira. Ou não, você vem porque você quer e necessita. Senão ia estar muito mais gostoso ficar na cama quentinha. Muito mais. A humanidade quer e necessita ver Jesus. Precisam de pão e de água da vida para se alimentar e tirar a sua sede. Precisam. E o que você tem feito? O que você tem falado? O que você tem testemunhado? O que você tem falado que interessa para o reino de Deus? Quando você busca todos os perdidos, meu irmão, você é sal. Sal. E o sal serve para quê? Para quê? Para quê? Para salgar a boca. E quando a boca está salgada, ela precisa do quê? De água. Não fique insípido. Seja um sal puro. Salga a boca desse povo de Natanaéis por aí e manda eles virem aqui tomar da água viva, que ela descedenta. Aqui tem e aqui está Jesus. Apeteça em você, meu irmão, esse desejo, o desejo do mundo em vir e ver a Jesus. Canções, sermões, poesias, danças, teatros, orações, tudo é belo, belo e necessário, porém não é Jesus. Mas mesmo, pastor, mesmo eu cantando, mesmo eu fazendo, mesmo, ainda não é Jesus. Atração por atração, o mundo é muito mais atrativo. Mandar o povo vir por simples atração, eles têm que vir e ver Jesus. Senão não dá resultado. Não dá resultado. Ir à igreja apenas por atração? Não precisa ir não, meu irmão. Um cinema é muito mais atrativo. O som é melhor, efeitos visuais, a atração é muito maior. Lá parece que tudo é mais belo, é muito mais atraente. 3D, é estiloso o negócio. Eu não consigo ser tão 3D em você assim. Lá o negócio é mais 3D. Precisamos mostrar Jesus, 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 Jesus. Jesus precisa ser visto e conhecido. E não há outro meio do homem ser edificado, não há outro meio do homem ser ressarcido, não há outro meio do homem ser restituído, não há outro meio do homem ser liberto, não há outro meio do homem ser salvo. Salvo.
Vem e vê a mensagem genuína da igreja de Cristo. Não existe outra. É a mensagem daqueles que seguem a Cristo. Se a igreja não convida, por que não convida? Por quê? Se convidam e não há salvação, por que não há salvação? Por que não? Quando os convidamos para que venha, Jesus tem que estar aqui para que o vejam. Tem que estar aqui. Tem que estar. A diferença nossa, a diferença da igreja de Cristo é a presença do Senhor. A igreja genuína de Cristo é a presença do Senhor. Porque por aí está cheio de igreja, mas que Jesus não está. O Espírito Santo de Deus não está. Mas a genuína é a presença do Senhor Jesus. É o grande, você quer falar em atrativo? É o grande atrativo. A realidade da presença de Jesus faz de uma igreja a verdadeira igreja de Cristo. Vem e vê. Não é difícil fazer este convite. Não é. Se muitos não o fazem, é porque não amam almas que estão indo aos milhares, presta atenção nisso, aos milhares, minuto a minuto, para o inferno. Ou são muito preguiçosos e desinteressados, ou têm vergonha da vida que têm. Como é que eu vou falar de Cristo se eu não tenho uma vida com Cristo? Vou falar do que não conheço? Mas para que eu consiga pregar o sermão de Filipe, primeiramente, guarda isso, primeiramente, é preciso que eu tenha visto e tenha sido salvo por Jesus. Visto e salvo por Ele. Segundo, é preciso saber se Ele realmente está presente em nossa igreja com sua gloriosa presença. E eu tenho uma pergunta para te fazer: nesse lugar você já viu Jesus? Pô, meu irmão, estou quase me matando aqui. Nesse lugar você já viu Jesus? Porque se você veio, você tem que vê-lo. Mas de manhã, pastor, Jesus vai estar na igreja? Ah, vai. Para alguns, isto que estou perguntando é uma verdade irrevogável e eterna. Mas você nessa manhã está conseguindo ver a Cristo? Você está conseguindo ver Jesus nessa manhã? Está conseguindo? Meu irmão, se coloque em pé, eu já vou encerrar. Porque se você não está conseguindo ver a Jesus, para aquele que ainda não conseguiu, mas quer ver, eu quero te convidar agora, meu irmão. Não tenha receio nenhum. Eu estou precisando de Filipes, pregadores do Evangelho, missionários e evangelistas. Eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente, pois eu quero te apresentar Jesus. Sai do lugar, sai do lugar, sai do lugar, saia do lugar, saia mesmo. Isso. Saia do teu lugar. E você que já o vê, meu irmão, eu quero que você levante a tua voz, erga as tuas mãos. Você que nesse lugar já viu Jesus e foi transformado por Ele, eu quero que você levante a tua mão, as duas mãos nessa manhã, sem preguiça nenhuma. Levante as tuas duas mãos e do mais profundo da tua alma dê um glória a Deus. Porque você já viu Jesus, você já conhece a Jesus, você já entendeu o sermão de Filipe, e você já tem feito isso. Você está indo aos valados, montanhas, cantos, rincões, eu não sei aonde você anda, mas aonde você está, você já tem falado: vem e vê. Isso já está encravado em teu peito. Eu quero que vocês cheguem perto, cheguem mais perto aqui. Pastor Clóvis, vem cá, querido. Pastor Clóvis já está fazendo uma oração, e eu acho que essa oração é uma oração de conversão, uma oração de mudança, uma oração para abrir os teus olhos e você ver a Cristo, um Cristo que ainda você não conhece, um Cristo transformador. E esse Jesus está nesse lugar, está nesse lugar.
Chega aqui mais pertinho, chega bem pertinho do pastor. Pastor Clóvis. Levanta a mão, meu irmão da igreja também. Meu Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque existe algo muito maior e muito mais superior que nos conduz, que nos leva, Senhor. E Deus, eu quero pedir nesta manhã, domingo pela manhã, eu quero pedir que o Senhor abençoe em especial essas pessoas que vieram aqui à frente. Deus, para que eles vejam esse Cristo que realmente nos impulsiona, nos motiva, nos norteia, esse Cristo que salva, esse Cristo que transforma a vida, esse Cristo que nos dá convicção de vitória, esse Cristo que nos dá convicção de vida eterna, esse Cristo, Senhor, que conduz a nossa vida, Deus, e até nos impressiona, porque às vezes nós tomamos atitudes que naturalmente nós não tomamos, falamos coisas que muitas vezes não sabemos nem como falar, mas é o Cristo que nós nos encontramos com Ele, é esse Cristo que vemos um dia, que muda a nossa história, muda o nosso contexto, nos tira da timidez e nos leva, Senhor, à coragem destemida, Senhor, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, nos tira, Senhor, daquele mundo de silêncio e nos coloca, Senhor, como trombetas do Cristo vivo que anuncia esse Jesus maravilhoso. A nossa experiência, Senhor, é essa. Um dia nós achamos, e Senhor, um dia nós achamos esse Cristo maravilhoso. Senhor, nesta manhã, que muitas pessoas aqui possam achá-lo. Abra a nossa visão, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, a nossa alma. Nós não queremos ficar na penumbra, Senhor, na neblina, sem conseguir chegar direito, embora saibamos que Tu és o Cristo, o Salvador. Nós queremos olhar para o Senhor, nós queremos Te achar, nós queremos Te encontrar, Senhor. Permita que irmãos e irmãs desta manhã vivam essa experiência de achar esse Cristo transformador, esse Cristo renovador, esse Cristo que Filipe um dia encontrou e apresentou a Natanael. Senhor, que esse Cristo possa ser, ó Deus, a nossa experiência de vida, ter encontrado esse Cristo que muda o nosso jeito, que muda a nossa vida, que muda até o nosso DNA, que muda todo o nosso ser. Senhor, que essas pessoas que vieram aqui à frente possam viver essa experiência, embora há muito tempo Te conhecendo, Senhor, mas possa viver a experiência de ter achado o Cristo vivo, o Cristo que desceu do céu, aleluia, e através dessa experiência apresentá-lo a outras pessoas, para que elas também possam vir e ver esse Cristo maravilhoso. Senhor, muito obrigado por essa mensagem tão antiga, mas que é tão viva e presente nos nossos dias. Muito obrigado, Senhor, por esses 50 anos do Teu servo pastor Jorge. Senhor, obrigado porque nós podemos viver essa experiência de ver Cristo Jesus. Oramos abençoando, Senhor, esses irmãos dessa semana. Senhor, que realmente eles continuem vivendo essa experiência maravilhosa, e a sua vida, a sua boca, Senhor, o seu testemunho possam ser maravilhosos, Senhor, maravilhosos na vida das pessoas que os rodeiam. Senhor, nós louvamos a Ti e oramos no nome desse Cristo que está em nosso meio, em nome de Jesus. Quem crê, levanta a mão e diga amém. Aleluia. Hoje à noite, o pastor Jorge vai estar aqui à noite, vai estar ministrando e pregando em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão e diga assim: meu irmão, vamos convidar pessoas para que venham e vejam o Cristo vivo, o Cristo que mudou a nossa vida. Deus te abençoe, uma boa semana, meu irmão, e domingo que vem na casa de Deus eu estou te esperando, e esse Jesus maravilhoso também está te esperando. Vai na paz do Cristo maravilhoso, em nome de Jesus.